Pai do Senhor, queridos, estamos aqui, Pleno domingo, gravando, trazendo mais uma mensagem de Deus para você, E hoje, meu nome é Rodolfo de Melo Nunes, eu estou trazendo uma pequena reflexão rápida, Que a maioria de nós que somos evangélicos, nós vamos para o culto pela manhã, tem alguns que vão no culto à tarde, outros vão no culto à noite, Não sei como é que funciona aí no seu ministério, E se você que ainda não aceitou a Jesus, aproveite a oportunidade hoje, quem sabe ir lá nos conhecer, nos visitar. Sempre existe uma igreja perto da sua casa. Hoje nós vamos estar lendo lá em Lucas, capítulo 21, Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4, Então, enquanto você encontra aí, Você que não segue ainda o nosso canal, segue aí, comenta, compartilha, convida aí outras pessoas. Todos os dias nós vamos estar trazendo aqui, Claro que na medida do possível, Está trazendo aqui, nem que seja uma reflexão rápida, uma palavra de Deus para o coração, Para alimentar a nossa alma. Todos os dias nós precisamos comer, nos alimentar para nos sustentarmos de pé. Também nós precisamos alimentar o nosso espírito. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Queridos? Então nós estamos aqui diante de uma cena espetacular, Jesus provavelmente se encontrava com seus discípulos ali numa sinagoga, E a sinagoga ela é frequentada por todos os tipos de pessoas, E é interessante que lá na sinagoga havia o gasofilácio, Estava lá disposto, Onde as pessoas ali ofertavam, Colocavam ali as suas ofertas, colocavam ali os seus dízimos ali, E é interessante que o Senhor diz que chegou um rico ali, E chegou um rico com muitas moedas, Ou seja, com grande valor, E despejou todas aquelas moedas ali dentro do gasofilácio, Ou seja, aquelas moedas iam caindo ali em grande quantidade no gasofilácio, tilintando ali dentro, E todo mundo ouvindo que aquele homem rico havia dado uma grande contribuição ali para a sinagoga, havia dado ali uma grande contribuição para os sacerdotes, Ou seja, estava dando uma grande contribuição para o reino de Deus. E o Senhor ficou olhando aquela cena. De repente, entra naquele mesmo local uma simples viúva, muito humilde, muito sofrida, porque principalmente neste período as mulheres não tinham tanto autonomia, então as viúvas sofriam muito, porque ou elas eram sustentadas pelos seus esposos quando eles estavam vivos, ou os seus filhos sustentavam as suas mães, Aquelas mulheres que não haviam seu esposo haviam falecido ou que não tinham filhos, acabavam vivendo da caridade dos outros, Por isso que o Senhor vai dizer, uma certa vez, que a maior religião que existe é você cuidar dos órfãos, que são aqueles que não têm pais, e você cuidar das viúvas. Essa viúva aqui é aquela viúva que, além de não ter marido, não tem filho, É tanto que até mesmo na igreja, eles orientavam que a igreja cuidasse das viúvas, que a igreja sustentasse as viúvas. Mas que viúva? A viúva que perdeu o seu marido,
a viúva que não tivesse filho e a viúva que não pudesse se casar, né? Então a igreja cuidava dessas viúvas. Por quê? Muitas vezes era uma viúva nova e ela poderia muito bem se casar novamente. Então a igreja não tinha a responsabilidade de sustentar essa viúva. Mas aquela que não tivesse esposo e que não tivesse filho, cabia até a igreja a cuidar dessa viúva, né? É o que fica descrito ali na palavra de Deus. E ele diz que entre essa viúva tão pobre, essa viúva tão humilde, que não tinha nada para oferecer, né? E ela tirou ali 2 pequenas moedas, né? Que não havia quase nem valor. E ela foi lá e depositou aquelas 2 pequenas moedas no gasofilácio. Certamente, quando aquela moeda caiu, não fez barulho. Certamente aquela moeda não tinha um grande valor quando comparado à riqueza, né, daquele homem rico que haviam colocado ali grande quantidade de moedas a ponto de chamar a atenção de todos. E aquela viúva passa despercebida de todos. Porque ela havia colocado somente 2 moedas ali, ou seja, nem chamou a atenção. E o valor que ela colocou ali não tinha tanta importância. E o Senhor olhou para os seus discípulos e vai dar uma grande lição. E ele vai dizer a seguinte coisa: todos, não foi somente o homem rico, não foi somente o homem rico que entrou ali e colocou as suas moedas. O Senhor vai ser muito claro e ele vai dizer: todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Ou seja, ele não estava falando somente do homem rico que colocou suas moedas no gasofilácio. Ele disse de todos, olha, todos que estão reunidos aqui, que colocaram ali no gasofilácio, todos. Ele não disse este homem rico, não. Ele disse todos. Todos deram daquilo que lhe sobrava. O homem rico foi somente um exemplo, mas todos os outros que haviam depositado, estavam depositando daquilo que lhe sobejava, daquilo que lhe sobrava, daquilo que não iria lhe fazer falta nenhuma. Já aquela viúva não. Aquela viúva, quando ela deu 2 moedinhas, ela deu tudo que ela tinha. Porque neste período era um período muito duro, que as mulheres não conseguiam se sustentar muitas vezes. Que eram sustentadas pelos seus maridos, quando seus maridos faleciam, elas eram sustentadas pelos filhos, e se ela não tivesse filho, ela ia ser muitas vezes sustentada pela igreja. E ela só seria sustentada pela igreja se ela não pudesse se casar. Como assim? Já era tão viúva que não pudesse se casar. Porque se ela pudesse se casar, nem mesmo a igreja poderia acolher esta mulher. E esta mulher vai ali, e somente 2 moedinhas que ela tinha. Talvez aquilo ali era o que ela tinha de mais importante na vida dela, de mais precioso na vida dela, e ela vai ali e deposita aquelas 2 moedinhas, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor se agrada, né? Porque o Senhor vai dizer, olha, na pobreza dela, na necessidade dela, naquilo que lhe faltava, ou seja, o pouquinho que ela tinha no meio da pobreza dela, ela deu tudo. E os outros não. No meio de tudo, eles deram aquilo que sobejava. Ou seja, eles pegaram seus bens, pegaram seus patrimônios, fizeram tudo, pagaram tudo, e a partir do que sobrou, eles tiraram uma oferta e colocaram. Talvez se não tivesse sobrado, eles não dariam era nada. Agora essa viúva não. Na sua extrema pobreza, essas 2 moedinhas, quem sabe, fosse tudo que ela tinha. Lembra da viúva de Sarepta, que ela disse para o profeta, profeta, se eu fizer o bolo para ti, eu vou morrer de fome, eu e os meus filhos, eu e o meu filho, porque esta é a última porção que eu tenho. E o profeta diz, mulher,
faz para mim primeiro. Tenha fé, acredite, faz para mim primeiro. Ou seja, o pouquinho que ela tinha, ela foi lá e preparou uma comida para o profeta. Ali era a única porção que ela tinha, era comer ela e o filho dela e morrer. Era a última porção que ela tinha. E mesmo assim ela teve fé e depositou ali diante do profeta. A viúva também aqui, ela fez a mesma coisa. As duas moedinhas dela, né, que era o maior bem, era o maior patrimônio que aquela senhora ela podia ter. Ela foi ali e depositou. Ou seja, o Senhor vai dizer, mas esta viúva, da sua pobreza, da sua necessidade, da sua carência, ela pegou as suas duas moedinhas e deu tudo. Deu tudo ao Senhor. Né? Que essa mensagem possa falar aos nossos corações neste momento. Né? Muitos de nós já fomos para o culto hoje e muitos de nós vamos estar indo ao culto daqui a alguns minutos. Que nós possamos oferecer a Deus o melhor. Que nós não venhamos a dar a Deus somente o nosso sobejo. Né? E querida, essa não é uma mensagem só para você não, isso é uma mensagem também para mim. Né? Quantas vezes nós, na nossa correria, na nossa responsabilidade, nos nossos afazeres, né? Nós damos prioridades a tantas coisas. E muitas vezes o que sobra, muitas vezes nós oferecemos para Deus. E quando eu digo isso, querido, eu não estou falando de você não, estou falando de mim mesmo. Muitas vezes no meu dia a dia, na minha correria, nas minhas responsabilidades, né, nessa loucura que é a minha vida, muitas vezes eu dedico tanto tempo às coisas do meu trabalho, às coisas da minha vida, e às vezes tiro tão pouco tempo para oferecer ao Senhor, para dedicar ao Senhor, para colocar diante do Senhor. Então essa reflexão que não fala somente com você, mas fala também principalmente comigo. Porque o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem nos concedido tanto e ao mesmo tempo tem nos pedido tão pouco. Não é? Então que tanto eu como você não venhamos dar ao Senhor somente o que nos sobra, mas que possamos dar para o Senhor o melhor, que nós possamos dar ao Senhor de coração, que nós possamos dar ao Senhor sempre buscando agradá-lo e honrá-lo. Né? Então, bote isso na sua cabeça. Ele é o nosso Deus maravilhoso e bondoso, e nada melhor do que a gente dar a Ele o melhor. E nós não darmos a Ele somente o que nos sobra, não, mas buscarmos dar o melhor para Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado e grande Deus maravilhoso, nesta pequena reflexão, Senhor, neste final de tarde de domingo, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir o perdão pelas nossas falhas, Senhor, porque ao longo do nosso dia, Senhor, nós temos tempo para tantas coisas, Pai. Tantas coisas desta vida, tantas coisas deste mundo, e nós nos dedicamos, nós nos enchemos, Senhor, de tantos afazeres. Às vezes, Senhor, nos enchemos de tantas coisas deste mundo, Pai, e tiramos ali 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, ou quem sabe até mesmo 2 horas, que é um horário do culto, para dedicarmos a Ti, Senhor. Ou seja, nós entregamos o nosso todo para o mundo e para Ti, Senhor, damos aquilo que nos sobra. Nós tiramos um tempinho para Ti, nós tiramos um momentinho para Ti, nós tiramos um instante para Ti. E para a nossa vida, para os nossos compromissos, para a nossa responsabilidade, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para os nossos afazeres da nossa casa, nós tiramos tanto tempo do mundo, Senhor. Mas para Ti, nós temos entregado tão pouco, Senhor. Então, nos perdoa, Senhor. Não começando pelos outros, ó Pai, mas começando por mim, Senhor. Por mim, porque quando eu trago esse texto, ó Pai, ele fala muito mais comigo do que com as outras pessoas, Pai. Que esta mensagem também possa falar a outras pessoas, Senhor.
que vão assistir essa mensagem, porque estou gravando e disponibilizando na internet e eu não sei quando é que as pessoas vão assistir essa mensagem, Senhor. Se vai ser daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos ou 10 anos, Pai. Mas a Tua palavra jamais volta vazia. A Tua palavra, Senhor, aonde ela cai, ela gera vida, ela gera paz e gera esperança, Senhor. Então, Pai, eu te peço encarecidamente, comece essa transformação, Senhor, não pela vida dos outros, Senhor, mas começa pela minha, Senhor. Começa pela minha, para que eu não venha te entregar somente o que me sobra, que não venha te entregar, Senhor, somente o resto, porque o Senhor não me entrega o resto, o Senhor não me entrega o que sobra, o Senhor me entregou o que há de melhor, que é o seu Filho amado, que derramou o seu sangue lá naquela cruz para me salvar. O Senhor me entregou o melhor e eu jamais posso te entregar o que me sobra. Jamais eu posso te entregar, Senhor, o pior que há em mim, Senhor. O pior do meu tempo, o pior da minha oração, o pior da minha meditação, o pior do meu tempo, o pior da minha vida, o pior das minhas forças, o pior da minha energia, o pior do meu sentimento, o pior das minhas emoções. Não, Senhor, não posso. Nós precisamos entregar o melhor para Ti, Senhor. E que essa transformação, Senhor, antes de começar na vida dos outros, Pai, possa também começar também na minha vida, Senhor. Porque eu sou um carente, eu sou um necessitado, Pai, de te entregar a cada dia o melhor, Senhor. Porque quando eu te entregar o melhor, ainda será pouco diante do Teu sacrifício, do Teu amor e do Teu cuidado ali naquela cruz. Queridos, que essa palavra possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Que vocês possam sempre botar na mente, botar no coração, de nós entregarmos o melhor para o Senhor. Porque o Senhor diz na sua palavra que no meio daquela sua pobreza, aquela viúva deu a Ele tudo. E quantas coisas o Senhor tem te dado, querido. Quantas coisas o Senhor tem sido tão amoroso, tão bondoso, tão generoso para com você. Que nós possamos ter um coração grato não só hoje, mas todos os dias, mas também eternamente. Pai do Senhor, queridos, quem já foi para o culto, que Deus te abençoe. Quem vai agora para o culto, que Deus conceda um culto maravilhoso para você, independente da denominação que você faz parte da família de Deus, que você possa ter uma noite maravilhosa de adoração, de oração, de celebração, junto com os seus irmãos, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. A paz do Senhor, queridos, e até o nosso próximo encontro.